nossa rendição. O nosso Deus não muda. A palavra de Deus em Malaquias 3:6 diz: eu sou o Senhor e não mudo. O nosso Deus, Ele não sofre nenhum tipo de influência pelas circunstâncias. Ele não muda o seu caráter. O Senhor é o mesmo, por isso a sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A sua palavra não muda, o Senhor não muda. Nós servimos a um Deus que honra a sua palavra. Nós servimos a um Deus, nós estamos aqui essa noite para adorar a um Deus que é o mesmo Deus desde a criação do mundo. E é o mesmo hoje e será eternamente. Nós, seres humanos, quantas vezes você e eu já não mudamos? Muitas vezes somos influenciados pelo ambiente, por outras pessoas, por situações, mas o nosso Deus não. O nosso Deus é o mesmo. E é esse Deus que nós vamos entregar o nosso louvor essa noite. Aquele Deus que ouve as suas orações. O Senhor, Ele está aqui essa noite. O Senhor está com os seus ouvidos abertos para ouvir o seu clamor, para receber a nossa adoração. O único que é digno de ser adorado, aquele que derrama sobre nós a cura. O que você veio buscar do Senhor essa noite? Como está o seu coração essa noite? Como você entrou nesse lugar? Se você está alegre, adore ao Senhor com a sua alegria. Se você está alegre, exalte o nome daquele que é digno. Se você não está tão alegre, se você entrou nesse lugar triste, que você entregue diante do Senhor. Coloque diante do altar a sua tristeza. Coloque diante do altar os seus rancores. O Espírito Santo está aqui no meio de nós. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está nesse lugar, movendo sobre nós, movendo, transformando o nosso interior, como águas, como rios de águas vivas. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque somos tua igreja, somos a igreja amada do Senhor. E nós te agradecemos porque estamos diante de um Deus grande, um Deus com amor incondicional, que mesmo assim, com a sua grandeza, com a sua perfeição, o Senhor se importa conosco, o Senhor se importa com o seu povo. Você tem noção disso? Que o Senhor, Ele se importa com você, que Ele se importa com o teu coração, que Ele se importa como você chegou aqui. Mesmo sendo um Deus que criou os céus e a terra, mesmo um Deus que pode segurar todas as águas do oceano na palma das suas mãos, Ele se importa com você. Abre o seu coração essa noite. Comece a adorá-lo, comece a dizer: Senhor, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eu estou aqui para adorar o Senhor. Mesmo não estando ainda com o meu coração alegre, mas eu creio que o teu Espírito vai transformar, o teu Espírito vai começar a transformar, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, recebe. Eu apresento a vida dos teus filhos essa noite, eu apresento a vida deles, cada família, cada lar representado essa noite, Jesus. Que o teu Espírito venha de encontro a nós, que o teu Espírito venha de encontro, em nome de Jesus, derramando a sua glória sobre esse lugar, derramando o teu fogo sobre esse lugar, Pai, porque temos fome da tua presença. Não viemos aqui ver homens, não viemos aqui, ó Pai, ver pessoas imperfeitas, mas viemos aqui por tua causa, Jesus, o Deus que sacrificou o seu único filho por amor a cada um de nós. Obrigado, Jesus, por isso nós estamos aqui. Viemos te
te adorar. Viemos te adorar, Senhor. Te adoramos, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és todo
pelo amor que foi derramado na cruz, porque nenhum de nós merecia esse amor, nenhum de nós merecia tamanho sacrifício, mas o amor condicional do nosso Deus, o amor condicional de Jesus nos alcançou, e é por isso que nós estamos aqui. Foi para isso que nós fomos criados, para adorar, para adorar. Enquanto nós adoramos, enquanto você ergue o seu sacrifício de louvor ao Senhor, Ele responde com a sua glória, com o seu fogo sobre nós, com o seu fogo. Esse momento, nós te amamos, Senhor. Nos alcançou, Jesus. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Queimou todos os outros amores.
queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Vem, Espírito Santo, vem queimando, Senhor, toda a iniquidade do nosso coração. Vai queimando, Senhor, vai tirando aquilo que não é do Senhor. Vai queimando as paixões desse mundo, os vícios, Senhor. Vai queimando. O Senhor, Ele só vai queimar. O Espírito Santo, Ele só vai entrar se você dizer sim. Só depende de você. É minha, é sua a responsabilidade de não deixar esse fogo apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos, sim, Senhor, responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai Queima-nos, 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 Senhor. Vai queimando o pecado, vai queimando, Senhor. Queima-nos. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. A palavra do Senhor diz, e nós temos visto isso. Nós temos visto muitas pessoas se afastando do caminho. O Senhor já dizia isso. Mas nós não vamos permitir que o fogo do Senhor se afaste de nós. Senhor, essa igreja, Pai, os teus filhos, eles não vão permitir, eles não vão se conformar que o fogo do Senhor se apague. Queima-nos, fogo de Deus. Queima-nos, queima-nos, queima o pecado, queima, Senhor, a pornografia, queima todo vício, Senhor. Vai queimando essa noite. Nós profetizamos o fogo do Senhor consumindo, consumindo, consumindo todo pecado, aquilo que nos afasta da presença.
com todo o seu coração. Responsáveis, sim, Deus. A chama não vai apagar. Não, Deus, não. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Esse é o nosso clamor. Vamos fazer aquilo que for necessário para que essa chama não se apague. Ressuscitar aquele dom que você tem aí. Esse dom é para a glória de Deus. Esse talento que o Senhor te deu é para a glória de Deus. É para a glória dele. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Sabemos que o Senhor preparou um banquete para nós essa noite. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Toda honra e toda glória sempre nós te daremos. Aleluia. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Oh, glórias a Ele, glórias a Ele. Obrigado, Espírito Santo. Continue falando conosco, Senhor. É o desejo do nosso coração ouvir a sua voz. Amém. Os irmãos podem se assentar. Com todos, vocês estão bem? Espero que sim, né? Antes de nós começarmos, as crianças já estão ali dentro já, né? Estão todas ali. Tá rápido, hein? Tá ligeiro. Que isso, hein? Como sabido da igreja, esse é o mês que a gente está ministrando sobre Samuel. Começamos semana passada a falar sobre a história de Samuel, sobre a presença de Deus, que foi Santa Ceia. E eu comecei a ler, da continuidade, a missão que eu mandei lá no grupo de WhatsApp. É o quê? Para ler o 1 Samuel capítulo 7 inteiro ali, para que vocês venham entender aonde Deus está falando aqui conosco sobre a presença de Deus, que semana passada nós falamos que a presença de Deus foi levada embora. Nesse domingo nós vamos aprender sobre a presença de Deus que foi devolvida para o povo de Israel. Muita coisa começou Deus a falar, a ministrar ao meu coração a respeito dessa mensagem. Eu até comecei já essa semana, fui buscar os meninos para nós estarmos aqui no Encontro da Juventude. Eu já comecei a compartilhar um pouco da mensagem. Eu estava conversando com o Márcio, com o Tiago também, compartilhei um pouco já dessa mensagem. Então, conforme eu ia encontrando com as pessoas, eu ia compartilhando a mensagem. Porque às vezes parece que nós ficamos esperando o próximo culto, né, para falar sobre a mensagem. Então Deus na segunda-feira começou a ministrar muito forte ao meu coração. E tem algo que tem deixado uma pessoa muito feliz. Por quê? É um tempo onde as pessoas estão indo para a Bíblia, onde eu converso com alguns homens e mulheres dessa casa, e pessoas que estão lendo, realmente estão sabendo da história de Samuel, ficaram sabendo da história de Ruth, de Esther, e agora nós começamos
a série Samuel, onde fala muito sobre a presença de Deus, onde você vai ver 1 Samuel e 2 Samuel falando do reinado de Saul, falando do reinado de Davi. E quando eu me refiro à presença de Deus, nós estamos falando sobre uma reverência muito grande sobre a presença de Deus. Então, a mensagem, quando é falado sobre a presença de Deus, nós também podemos viver a ausência da presença de Deus. E às vezes eu começo a acompanhar pessoas que sabem falar sobre Deus, mas não carregam a presença de Deus. Então essa mensagem, como tem sido as outras também de todos os meses, desde janeiro, fevereiro, e agora estamos em março, é uma palavra que às vezes tem batido na gente, e é uma palavra que tem nos alinhado também. O que me deixa feliz é que a palavra de Deus está consertando muita casa, é que a palavra de Deus, ela tem consertado aqui dentro. Às vezes nós aprendemos, viemos de algumas religiosidades, aonde as pessoas nos ensinou a mais tratar do lado de fora do que do lado de dentro. E a mensagem que chama as pessoas é a mensagem quando você começa a pregar dos bens materiais ou do que aquilo que vem a pregar de si mesmo. Quando eu estou falando da presença de Deus, eu estou falando sobre arrependimento e conhecer a Deus, andar com Ele todos os dias até a consumação do século. Então, nós passamos por lugares, eu creio que todos nós passamos por lugares aonde o homem profetizou mais pelo lado de fora do que pelo lado de dentro. E eu não vou carregar essa culpa, eu não vou carregar uma mensagem onde você fica feliz, que eu vou dizer para você que amanhã Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai deixar você milionário. Mas o que adianta de tudo isso se a presença de Deus não habita aqui dentro? Eu sei que vários lugares, essa mensagem de pregar sobre bens materiais, ela surge um efeito muito grande, aonde a maioria quer ouvir aquilo que o ser humano quer ouvir. E eu tenho um compromisso com Deus. Eu posso estar com uma ou duas pessoas até no final, até no arrebatamento, até um dia que Deus me levar. Eu não vou me vender para homens que querem transformar o que Deus está querendo fazer aqui dentro e querendo trazer tudo isso pela de fora. Então eu creio que você está aqui hoje por um propósito. Eu creio que a mensagem nesses dias tem nos trazido para um ambiente chamado presença de Deus. Às vezes eu vejo a maioria querendo a presença de um carro novo, querendo a presença de uma casa nova, a presença de um bom serviço, de um bom trabalho e de um bom ministério ou de uma boa oportunidade. E esse lugar aqui eu falo assim para todos e para todo mundo que eu me encontro, pode ser com pastores, pode ser com líderes de outro lugar. Eu falo, se você não estiver andando com a presença de Deus, disso nada vai adiantar. E é o que nós estamos aprendendo. No domingo nós estávamos falando de Eli e toda a sua casa que perdeu a presença de Deus. Israel, quando estava perdendo a guerra, lembrou da presença de Deus. Então o que eu estou ensinando desde domingo é o quê? Que quando você estiver perdendo a guerra, não venha querer lembrar de Jesus, não venha querer lembrar do reino de Deus, porque até hoje você não zelou, não cuidou da arca. Aí quando a guerra, você está perdendo a guerra, aí quer lembrar de Deus. O que eu estou pregando nesses dias, se quiser fechar, pode fechar, tá? Aí, caso estiver me olhando aí, a presença de Deus é algo que às vezes, se eu ficar aqui em silêncio, Deus vai falar com você. Às vezes você vai para a sua casa, trancar a porta do seu quarto, ouvindo algum louvor na sua casa, colocando um foninho de ouvido, Deus vai falar com você. A presença de Deus não é um homem pregando uma palavra bonita e você sendo impactado pelas frases que o pastor ministrou. A presença de Deus às vezes é o quê? É eu calado e Deus consertando dentro de nós, causando arrependimento e dizendo: ei, a minha casa é a presença de Deus, a minha casa é o lugar aonde a arca de Deus habita. Então o que eu estou levando nesses dias é uma ministração sobre a arca da presença. Nós podemos ter o melhor culto, nós podemos chorar, como tem acontecido aqui, 3 cultos, 3 domingos, o que eu tenho visto de pessoas chorando dentro dessa casa. Eu nunca vi isso durante 2 anos dessa casa, na inauguração dessa casa dos filhos, desde a inauguração. Desde 3 domingos eu vejo as pessoas empenhadas em querer conhecer a Deus. E coisa boa, nós estamos tendo aqui o encontro da juventude. E não tem sido um encontro com os meninos, mas sim um encontro com a palavra de Deus. Eu fui buscar os meninos na casa deles, e pelo incrível que pareça, eu comecei a ouvir da própria boca deles
pastor, eu estou fazendo jejum. Aí eu pego o outro, vou buscar o outro também fala, pastor, estou fazendo jejum. Então está causando algo dentro deles. Jejum é mexer aqui dentro, não é mexer pelo lado de fora. Tem gente, o João falou assim, pastor, eu estou entendendo o que é o jejum. Jejum antes parecia que a gente quer fazer para Deus dar alguma coisa. Não, jejum eu estou fazendo de gratidão. Eu não quero nada dele, eu só quero a presença dele. E coisa boa está sendo esses dias. Então, eu queria que você abrisse comigo lá em Samuel, capítulo 7, versículo 1, 1 e o 2 só. Essa semana tem sido uma semana que eu tenho trabalhado muito. Às vezes eu demoro para responder os irmãos, é porque eu estou trabalhando. E quando acaba o meu trabalho, eu vou para o quarto, porque eu não posso fazer tudo que eu faço durante o dia inteiro e no final eu tenho que me trancar, eu tenho que ler a palavra, orar. Eu preciso, eu o dia inteiro, foninho de ouvido, mas tem hora que eu preciso parar tudo, desligar. Às vezes eu estou demorando para responder. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Então, os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. Repita comigo, Abinadab. Que ficava na colina. E consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Está dizendo guarda, olha aqui. Olha o 2, para encerrar aqui. Desde aquele dia, repita comigo, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. Olha que interessante. E tantos dias se passaram que chegaram a 20. Começamos a falar de dias e terminamos em anos. Olha que interessante. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Pai, a nossa oração não é que nós vamos entrar na Tua presença, porque se nós estamos orando que estamos entrando na Tua presença, é porque saímos. Então eu acredito, Senhor, que nós estamos no ambiente chamado presença de Deus. Que essa presença de Deus venha entrar com clareza, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, nessa noite, Pai, venha tocar dentro de nós. Que a Tua presença, a Tua palavra, Senhor, venha entrar como um rio, Senhor, fluir dentro de nós, aonde venha limpar, Senhor, coisas que as pessoas colocaram em nós durante essa semana. Que o Teu rio comece a passar, Senhor, sobre filhos e filhas nessa casa, Senhor, para que o Teu Espírito comece a remover, Senhor, tudo aquilo de mal que foi plantado durante essa semana. Em o nome de Jesus nós declaramos uma casa, Senhor, que está entendendo a Tua palavra, que está entendendo o fluir do rio. Nós entendemos que existem homens e mulheres, Senhor, que estão fluindo este rio, Senhor, que não vai parar. É um rio que vai tocar casas, é um rio que vai tocar projetos, é um rio que vai tocar os esportes, é um rio que vai tocar aonde nós pisarmos os nossos pés. Que a Tua presença, Senhor, seja o centro de tudo. Que o pastor dessa casa não seja o centro de nada na vida de ninguém, mas sim que seja o Senhor. Nós falamos semana passada que a glória de Deus foi levada embora pelos filisteus. Se você observar, nós lemos aqui no outro versículo, no 1, que a arca de Deus, por isso que eu pedi para vocês repetirem sobre Abinadab. Porque a arca de Deus, quando é devolvida pelos filisteus, ela é levada para a casa de Abinadab. Só que antes de eu entrar nesse tema aqui, eu preciso vir desenhando desde lá para trás. Os filisteus levaram a arca. Olha que interessante. Levaram a presença de Deus. Repita comigo, levaram a presença de Deus. Levaram. Eu estou falando da presença de Deus. A Bíblia diz que eles pegaram essa arca e levaram para um lugar, quase como se fosse um quarto, aonde ali tinha um deus dos filisteus.
Só que a Bíblia diz o quê? Que no outro dia, Deus foi colocado, a presença de Deus foi colocada juntamente com esse Deus, esses deuses. E no outro dia a Bíblia diz que o Deus está caído, praticamente ajoelhado. E eu começo a observar que Deus já começa a revelar para os filisteus: se vocês querem a minha presença, não pode ter outros deuses no mesmo ambiente. Ei, é o que Deus está dizendo aqui. A presença de Deus, ela não divide ídolos. A presença de Deus, ela não divide aquilo que tem governado mais a sua vida do que Deus. Então a primeira coisa que Deus está deixando para os filisteus, a marca que Ele está deixando: a presença de Deus, ela está aqui, mas eu não aceito dividir a glória com ninguém. Só que o que me chama a atenção é que quem não entende a presença de Deus, ela faz mal. Não é que ela faz mal, ela vem com a justiça. Eu vou desenhar isso aqui. Quando essa arca vai para lá, a Bíblia diz que causou feridas neles. Nessa palavra, para você entender, hemorroidas. Quem é que já teve hemorroida já? 2, 3. O resto está disfarçando, né? Irmãos, pensa num trem brabo, né? Hoje, graças a Deus, eu não tenho. Posso contar esse testemunho. É por algumas alimentações, né? Alguns são pimenta, outros são... O meu era farofa. É um perigo farofa na minha vida. Mas eu como de vez em quando, eu falo: Jesus amado. E ele levantou a mão? Não? Rapaz, isso aqui é o rei da hemorroida, rapaz. Isso aqui, rapaz, toda vez mandar... Vou falar, hein? Não aguento. Ele pedia a pomada da Nina, de assadura. Ô Bruno, aquela pomadinha lá do governo é tão boa. Meu Jesus amado, que loucura. Quem já teve sabe como é doído esse negócio. E eles foram, e Deus sentou hemorroida neles. Deus falou assim: ei, a minha presença está aqui, mas se vocês não estão dispostos a obedecer, se vocês acham que só trazer a presença de Deus para o ambiente de vocês, disso nada adianta. Porque a presença de Deus, ela precisa de uma resposta minha e sua para Ele. Eu vou explicar já já. A presença de Deus vai para os filisteus. Aí sabe o que acontece? A presença de Deus traz hemorroida. Parece até doido isso aqui. Vai ler lá. Traz chagas, traz ferida, e eles não aguentam. Assim, o segundo estágio, e quando essa arca ela é levada para um lugar chamado Bet-Semes, o que acontece? A Bíblia diz que o povo que estava ali quis olhar para dentro da arca. A presença de Deus, eu estou falando. Eles olharam para dentro da arca, querendo saber o que estava ali dentro, uma curiosidade, querendo saber o que estava ali dentro. A Bíblia diz que, agora eu me esqueci agora, não sei se é 70 ou 80 homens morreram. 70? Rapaz, está falando que vocês estão lendo. Ó, que felicidade. Vocês devem estar pensando, nem o pastor deve estar lendo direito. Olha lá. Olha lá. 70 pessoas morreram só de olhar para o que está dentro da arca. A presença de Deus, grave isso aí. Causou o que nos filisteus? A segunda é o que? Matou. Aí na terceira vez eles falam assim: vamos levar para a casa de Abinadab. Quando leva para a casa de Abinadab não tem morte, porque tem respeito. Presença de Deus precisa ter respeito. Presença de Deus precisa ter entendimento de quem Ele é. Não é carregar de qualquer jeito. Aí olha aqui que interessante. Aí ficou na casa. A presença de Deus não fez mal a Abinadab nem no filho aqui, o Eleazar. Nós estávamos lendo aqui no 2. Eleazar foi consagrado para cuidar da arca. É coisa boa. Olha que interessante. Essa arca, a Bíblia aqui não menciona, mas se você observar, Siló, onde estava a arca, foi destruída, não tinha tabernáculo. Então nessa cidade, um pouco a teologia defende que ali tinha um tabernáculo. Só que eles não levam para o tabernáculo a presença de Deus. Eles levam para casa. Abinadab recebe a presença de Deus em casa. Eleazar é consagrado para cuidar da presença de Deus. E vou te dizer uma coisa, ficou por muito tempo. Para vocês terem uma noção, se você pegar a história que Davi, quando resolve buscar a arca, são 70 anos. Por quê? Em 20 anos, nós lemos aqui que ela ficou aqui na casa de Abinadab, aqui nesse intervalo que o povo
estava adorando ídolos, e eles começaram a se arrepender. 20 anos. O reinado de Saul foi 40 anos. Em 40 anos ele não leva a presença de Deus para o reinado dele. Quem levantou ele foi Deus, mas ele não levanta também a arca, um respeito de trazer a presença de Deus para o reinado dele. Aí são 40, 60, depois de 10 anos, Davi vai buscar a arca. E quando ele vai buscar a arca, a Bíblia diz que os homens colocaram num carro. E não era, a presença de Deus não poderia ser carregado num carro de boi, não. Tinha que ser levado nos ombros. E aqueles homens colocaram essa arca nesse carro. E de repente os bois começaram a puxar, e um trupicou. Aí de repente um cara chamado Uza, ele pega e vai pôr a mão. A Bíblia diz que o homem morreu ali quando tocou de qualquer jeito na presença. Eu estou dizendo da presença de Deus. A presença de Deus matou Uza. Aí Davi ficou com medo. Ele ficou quase 10 anos para levar. Quando tomou essa atitude, acontece uma tragédia. Aí ele diz: vamos levar para a casa de Obed-edom. Por quê? Porque ainda eu acredito que existem homens e mulheres que ainda respeitam a presença de Deus, e ela vai para casa. E olha que interessante, Obed-edom, a Bíblia diz que ele recebeu a arca. E a Bíblia diz, sabe o que? Que a casa de Obed-edom foi abençoada por 3 meses. É isso? 3 meses. 3 meses, gente. Eu falei até isso para o João. Você quer que a tua vida acelera? E essa é uma dica que eu deixo para todos. Você quer que a tua vida acelera muitas vezes, rápido demais? Leve a presença de Deus para a sua casa, porque você vai ser abençoado pelo próprio Deus. A Bíblia diz que em 3 meses Deus abençoou a casa de Obed-edom. Rapaz, que loucura, que doideira. Em 3 meses. Eu tive que dar uma desenhada aqui para vocês entenderem. Então a arca da aliança ficou esquecida por 70 anos, fora do lugar aonde deveria estar. 20 anos na casa de Abinadab, 40 anos no reinado de Saul, que nunca buscou a presença. 10 anos no início do reinado de Davi, até ele decidir trazê-la de volta. E depois acontece uma bucha dessa, ele deixa na casa de Obed-edom. Gente, eu estou falando da presença de Deus. A presença de Deus causou hemorroidas lá nos filisteus. A presença de Deus, ela matou quem desrespeitou, quem queria saber o que estava dentro dela. A presença de Deus matou Uza também, porque ele foi de qualquer jeito. Só que 2 aqui, na casa de Abinadab e na casa de Obed-edom, não aconteceu nada. E eu comecei a falar, a pensar. Quando a presença de Deus, ela vem na sua vida, você pode fazer igual aos filisteus. Pastor, quero devolver a presença de Deus. A Bíblia diz que eles devolveram. Por quê? Porque a presença de Deus começou a causar um nível de justiça muito grande na casa deles. Começou a causar um nível de justiça na cidade deles. Então por isso que eu falo, quando o nível de justiça de Deus está sobre essa casa aqui, ela pode causar feridas, ela pode às vezes tentar matar a sua carne, mas Deus está dizendo: ei, a presença de Deus, eu disse aqui até no encontro aqui, a presença de Deus, ela não vem para se adequar no seu mundinho. A presença de Deus não vem para se adequar na sua corrupção. A presença de Deus não vem para se adequar a um casamento cheio de adultério. A presença de Deus não vem para se adequar a homens e mulheres que querem fazer sexo antes do casamento. A presença de Deus, ela vem para causar em você uma resposta de obediência para Ele. Por quê? Aí tem gente que fala assim: pastor, quando eu deixei Deus entrar na minha casa, a minha vida só piorou, começou a dar errado. Vou te dizer uma coisa, isso é sinal que a coisa está dando certa. Quando a presença de Deus entrar na sua casa, porque o que Deus está dizendo: ei, a minha presença não vem para se adequar ao seu mundinho. A minha presença vem para que você venha se adequar ao reino de Deus. A presença de Deus, ela vem causar uma resposta que tem dentro de nós e dizer: não importa o que vai acontecer, mas eu estou contigo, Deus. Não importa se você quer arrancar a corrupção da minha vida, mas eu estou contigo, Deus.
Então a presença de Deus, ela vem causar uma resposta aonde eu estou dizendo, eu estou disposto a perder tudo para viver o tudo contigo. Então a presença de Deus não vem para abençoar a sua vida também não. Porque tem gente que quer viver uma vida errada e acha que a presença de Deus tem que dar prêmios para ele, presentes para ele. E a palavra de Deus está dizendo, a minha presença, ela causa ruptura. A minha presença onde não tem respeito, a minha presença onde há adultério, eu venho para consertar. Eu não venho para dar um aval que sim, que você precisa continuar. A presença de Deus é isso, é nível de justiça sendo encharcado sobre a sua casa. Quando a presença de Deus vem na minha vida, o negócio piorou. Sabe por quê? Deus está dizendo, ei, eu não vou adequar a esse menininho aí que mexia com droga, esse menino que trabalhava com falsificação. Então Deus arrancou a falsificação de mim para dizer assim, ei, a partir de agora você vai andar original. A partir de hoje você não vai sonegar mais. A partir de hoje você vai andar correto. Então a presença de Deus, parece que as coisas estão dando errada. Não, é Deus tirando o errado para que você viva uma vida certa. Isso se chama presença de Deus. Se você não quer a presença de Deus, faça igual os filisteus, devolva. Ó, chega a doer eu ouvir um negócio desse. Pastor, a presença de Deus está me causando um caos na minha vida. Devolva então. Continua vivendo de qualquer jeito, continua andando de qualquer jeito. Se não está gostando da presença de Deus, devolva. Mas se você quer mudar a sua vida, mas se você quer viver uma vida de transformação na presença, se adeque à presença de Deus, se adeque à obediência a Deus. Porque o que estava errado em você começa a sair para brotar o certo. E o certo é Deus dizendo, ei, você vai caminhar no meu nível de justiça. O problema é viver sem ela. Samuel capítulo 7, versículo 2, fazendo favor, João. Aqui, ó. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Eu estou falando de algo que começou em dias e terminou em 20 anos. Tem gente que está vivendo uma luta, está achando que, pastor, já faz 10 anos que eu estou. Começou em dias e terminou em anos. Guarda isso aqui. Tudo que começa na sua vida começa em dias e vai se transformando em anos e anos. Tudo começou algum dia na sua vida. Toda a escolha que você fez algum dia está refletindo em anos e anos, às vezes, em coisas sem sucesso. A Bíblia diz que eles ficaram 20 anos se lamentando, mas sem transformação. A Bíblia diz que eles começaram a se lamentar, mas a arca da presença não voltou. Eles se lamentaram, aí Samuel falou aquilo. Nós estamos falando aqui, se for de todo o coração. Ele está dizendo, eu vou repetir de novo para vocês entenderem isso aqui. Se for de todo o coração, vocês estão querendo voltar para Jesus, para voltar para Deus? Pega os ídolos que está centralizado na sua vida e tira. Sabe o que ele está dizendo? Tem ídolos que estão centralizados na vida de vocês, que precisa ser tirado do meio de vocês, para que a minha presença reine. Eles ficaram 20 anos se lamentando, porque tem gente que tem saudade de Deus, mas não muda. Tem gente que sabe aonde encontrar presença, mas não se move. Está lá na casa de Abinadab, não está se movendo. Tem que se mover, rapaz. Sabe aquele negócio? Parece que é remorso da presença de Deus. Para com esse negócio de remorso. Para de chorar de voltar com saudade de Deus. Ah, pastor, estou com saudade de Deus. Ei, se está com saudade de Deus, pula com tudo dentro da arca, rapaz. Pula com tudo. Porque não é só sentir saudade. Precisa mudar. Precisa saber aonde ela está. É de coração, não é mais de boca para fora, é coração. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Há quanto tempo você vive longe da presença sem perceber? Essa pergunta eu vou repetir de novo. Há quanto tempo você vive longe da presença sem perceber? Tem gente que vive a presença de Deus sem perceber. Quantos cultos nós já frequentamos? Quantos cultos nós já fomos para casa? Quantos cultos nós vamos ainda entrar? Quantos encontros da juventude nós vamos entrar? Quantos encontros com crianças que nós vamos ter? Mas sem perceber a presença, porque virou algo normal. Quando a arca volta, ela não vai para o tabernáculo, mas para uma casa. Os filisteus perguntaram assim: que faremos com a arca do Senhor? Como a devolveremos para o seu... Coloca para mim 1 Samuel 6:2. Fazendo favor, para vocês falar que eu estou dizendo heresia aqui, dizer, como assim devolver a presença de Deus? Presta atenção aqui. Estes chamaram o sacerdote e os adivinhos e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos, como a devolveremos para o seu lugar? Tem gente devolvendo a presença de Deus. Infelizmente tem gente não aproveitando a presença de Deus e devolvendo a presença de Deus. Tem gente que está achando que a presença de Deus está causando um nível muito grande na vida dela. Pastor, quando Deus entrou na minha vida, que perrengue que eu passei. Diga glória a Deus, diga amém, rapaz. Por quê? Está causando um nível de injustiça na sua casa. Os filisteus não souberam lidar com a presença e ficaram doentes. Os betsemistas desrespeitaram a presença e foram mortos. Estou falando da presença de Deus. A presença de Deus, ela não se adapta ao nosso jeito. É nós que precisamos mudar. A presença de Deus não vem aqui causar uma força em você. A partir de agora você vai ser meu. Não, ela não se adapta. É eu que preciso dar uma resposta e dizer: eu vou mudar. Repita comigo: eu vou mudar. Você vai ter que gritar isso depois que chegar na tua casa. Não queira gritar só aqui não. Chegar aí na tua casa, você grita. Grita que nem for desesperado. Grita: pastor, você não sabe o pecado que eu estou. Grita: ei, eu estou dando uma resposta. Deus, me tira disso aqui. Me tira, me tira. Eu estou dando uma resposta para a presença. Não basta vir aos cultos, é tempo de remover os ídolos. Porque os ídolos, a Bíblia diz que estavam no meio deles, centralizado neles. Às vezes quando nós falamos de ídolos, já pensamos deve estar falando das estátuas de algumas religiões. Às vezes nós somos bons, né? Em falar da igreja católica, em falar, só que o evangélico, vou falar assim, ele carrega ídolos que não são de barros, mas conseguem adorar políticos, consegue adorar pastor, consegue adorar cantor. Quem? A Ferrari, os materiais, consegue idolatrar tudo. Aí às vezes o problema parece que está na igreja do fulano lá da matriz. Aí nós cristãos estamos colocando ídolos no nosso meio. Eu não sei qual que é o ídolo seu. Eu não sei se você tem. Se você tem, Deus vai tocar em você se você tiver. Porque Deus está dizendo: a minha presença está aqui. E o que eu vim fazer hoje aqui é tirar ídolos de dentro de você. É tirar coisas que estão roubando você de Deus. É deuses estranhos. Porque é tudo que concorre com Deus, na sua vida. Astarotes, prazeres, imoralidades, distrações que roubam a sua santidade. Eu estou dizendo algumas coisas aqui para entender. Tudo aquilo que concorre com Deus na sua vida é um ídolo. E tudo aquilo que vem trazer prazeres, imoralidade, distrações que roubam a sua santidade é um ídolo, é um astarote que você carrega aí dentro, sem saber. A palavra voltar, quando Samuel diz assim:
Vocês precisam voltar, mas de todo o coração. Essa palavra voltar no hebraico significa shove, que significa mudar completamente a direção. Repita comigo isso aqui: mudar completamente a direção. A presença de Deus, ela vem causar isso dentro de nós, mudar completamente a nossa direção. Aquele que estava indo para pecar, ele está dizendo: ei, esse não é meu lugar, eu preciso voltar. É você mudar totalmente a sua rota. Esse culto nessa noite é para mudar a nossa rota. A presença de Deus hoje veio para mudar a nossa rota. A presença de Deus veio dizer assim: para de prosseguir aonde estão apontando para você. Vá para o lugar aonde Deus está chamando. Então a palavra, quando ele diz voltar para o povo, ele está dizendo: vocês precisam voltar. Vocês precisam mudar a rota completamente, a direção. Olha isso aqui que interessante. Eu estou colocando só essa parte aqui, mas ficou muito mais. 20 anos com a... Quando eu estou falando dessa parte, voltar, quando Samuel fala, a Bíblia diz aqui que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E Deus me chamou muita atenção nisso. Quando eu leio isso, para mim, 20 anos ficou. Só que Deus, eu tive que escrever para mim não perder. Aí Deus falou desse jeito comigo, ó: existem casas mais cheias da presença do que muitos templos por aí. Existem casas que estão mais cheias do Espírito Santo do que muito templo aí. Tem gente que está tendo culto, mas não tem mais a presença. Tem gente que está cantando, mas não tem mais a presença. A arca da aliança está longe dele. Geme do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. Canta aí, canta aí. Mãos eu quero. Você que tem mão, consegue levantar comigo? Levanta. Se não tiver mão, não precisa não. Mas se tiver a mão, vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Ó, até os músicos estão ligados aqui, ó. Se você não estiver ligado, conecta aí, senão você vai perder. É isso que eu faço. No meio da minha dor, eu coloco um louvor e ergo as minhas mãos. Sabe aquele momento que você se sente abandonado? Erga suas mãos. Lembra que na tua casa tem uma arca. Quer a presença? Então decida um negócio aqui. Quem governa a sua vida é Deus ou os ídolos? Quem governa a sua casa, quem governa a sua vida é Deus ou os ídolos? Eu vim para hoje, nessa noite, tirar ídolos que estão no centro da sua casa. A arca ficou na casa de Abinadab, mas Israel estava longe de Deus. Não adianta sentir a presença de Deus nos cultos ou algum louvor que você escuta, mas às vezes está distante. Deus está dizendo: ei, Samuel 7:1 de novo. Nós estamos toda hora voltando aqui, porque eu preciso. Então os homens de Queriate Jearim vieram e levaram a arca do Senhor na casa de Abinadab, essa parte aqui, ó, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab. Olha isso aqui. E consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. O filho, a casa de Abinadab, mas quem vai cuidar da arca, vai ter os cuidados, é o filho dele. A casa era de Abinadab, mas quem foi consagrado foi o filho. Sabe por quê? Tem gente que está até perto da presença, mas Deus chama outros para carregar, para cuidar. E não estou desmerecendo Abinadab, não. Tem gente que vai se envolver mais com a arca. Tem gente que vai se envolver mais com a presença. Tem gente que vai querer guardar a arca. Tem gente que não vai querer abrir um puxadinho dentro de casa e guardar a presença de Deus. Tem gente que foi chamado para cuidar, para guardar, para respeitar ela. Ei, eu não sei como que você está nessa noite. Às vezes você está dizendo: pastor,
eu vou levar a presença para deixar um puxadinho da minha casa e deixar lá, não. Ei, cuida dela, guarda a presença de Deus, porque você nunca vai querer usar Deus, é Deus que vai te usar. Eu vou de novo para você entender, você nunca vai querer usar Deus, você vai querer que Deus venha te usar. É o pai, Abinadab, entregando a casa dele, dizendo: a minha casa é do Senhor, mas o meu filho vai guardar. Ei, você olha para os seus filhos, olha o Tiago, Vânia, olha para os filhos, o João, Estevão e Sarinha, dizendo: ei, vocês vão guardar a presença de Deus, vocês vão cuidar da presença de Deus. Porque está dizendo: ei, eu sou referência, mas quem vai cuidar é meu filho. E não fique enciumado não se o teu filho fazer mais do que você, porque às vezes parece que as pessoas constroem a casa e falam assim: Deus, eu dei a casa, eu não vou deixar a próxima geração. Rapaz, Abinadab está dizendo: a casa é do Senhor, mas só que os meus filhos, os meus netos, eles vão ter vontade de cuidar da presença de Deus, eles vão ter cuidados para zelar da presença de Deus. Ensina seus filhos a cuidar, a guardar a presença. A arca estava no ambiente, mas não havia culto ali, havia lamentações. Sabe por quê? É isso aqui que me chamou a atenção. Não tem nada a ver, mas eu tive que escrever isso. A presença de Deus aqui me ensina uma coisa. Você reparou que quando ela ia para o público dava B.O., mas quando ela ia para casa ninguém morria? Porque Deus está ensinando aqui: ei, se não haver a presença de Deus na casa de vocês, no público vocês vão morrer. A presença de Deus não é para vir só para manifestar num culto cheio de gente, é para se manifestar dentro da nossa casa. Então quando a presença de Deus entrava dentro da casa, era cuidada. Quando ela ia para o público, muita gente não respeitava. Tem cultos que está cheio de gente, mas não está respeitando a presença de Deus. Tem gente fazendo um púlpito de altares gospels, mas não consegue, de políticos, mas não conseguem levar a presença para dentro de casa. Porque dentro de casa é igual aquela menina quando olha para Naamã: Naamã, eu sei que você é leproso. O problema é que quando você levar a arca para dentro, Deus vai ver quem você é dentro de casa. O problema é que quando você estabelecer a presença de Deus dentro da sua casa, Deus vai te mostrar suas lepras, Deus vai mostrar os seus defeitos, Deus vai mostrar aquilo que você se acostumou em viver. Só que isso te causa um respeito pela presença de Deus, uma rota, uma mudança de direção. Cultos assim é difícil, às vezes, de nós queremos uma mudança. A minha maior mudança foi dentro de casa do que aqui dentro. A minha mudança não partiu dentro da igreja, partiu de dentro de casa, para eu ser quem eu estou ministrando para você aqui nessa noite. Eu não toco na presença de Deus mais de qualquer jeito. Eu era líder de jovens, eu tocava na presença de qualquer jeito. Eu era líder de jovens que estava ali pregando, mas era uma palhaçada dentro da minha casa. Então Deus começa a mexer no meu coração, a arca de Deus começa a tirar coisas que eram para ser tiradas. Mudou a minha rota, mudou a minha direção. Se você continuar do mesmo jeito, isso quer dizer que ainda é a sua direção, não é a direção de Deus. Porque Samuel está dizendo: vocês vão voltar, mas de todo coração. Voltar de todo coração, ele está dizendo, é no coração. A mudança de rota está dentro do seu coração. A mudança de rota não está mais uma mensagem. A mudança de rota não está mais um louvor que você vai assistir no YouTube, TikTok, Kawaii, qualquer outro lugar. A mudança de rota está dentro do seu coração. Samuel está dizendo assim: eu não sou ainda sacerdote, eu não sou ainda o juiz, ainda não. Ele não era ainda. Mas ele está dizendo: desde que Deus, que a minha mãe me entregou para Deus, é dentro do coração. E ele passa uma receita. A tua rota, igual o coisa falou, a bússola está dentro do coração. Quem aqui quer mudar de rota? Quem aqui quer mudar o percurso? Os filisteus não respeitaram e sofreram. Bet-Semes não tratou com temor e foi punida.
Deus não divide sua glória com ninguém. Tira os ídolos. Tira os ídolos. Eu não sei qual ídolo que você carrega. Eu vou repetir de novo. Não sei por que eu estou repetindo isso aqui. Mas tira ele. Samuel. Aí tem uma época aqui que Davi tenta trazer a arca, mas do jeito errado. Davi reconhece a importância da arca, ele reconhece. Ele sabe que é importante. E tenta levar para Jerusalém, mas do jeito errado. A presença de Deus não é só sentir, vou levar para casa até na segunda-feira, na terça-feira eu volto quem que eu era. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho ali, fazendo errado, a intenção até era boa. A intenção certa não justifica o método errado. Grave isso aqui. A intenção certa não justifica o método errado. Eles até tinham uma boa intenção, mas quiseram usar o método errado. Carrega nos ombros. Não é a presença de Deus não vem para facilitar a nossa vida. A presença de Deus vem aqui, ó, é nos ombros. Tenha prazer em carregar a presença de Deus. Não queira colocar para os bois, os animais usarem métodos para aliviar a sua dor, aliviar a sua carga. Carregue nos ombros. A presença de Deus, ela vem para ser conduzida nos ombros. A intenção certa não justifica o método errado. Deus disse que a arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas. Mas os orelhudos, os Miquei da vida, Miquei do Velho Testamento, quiseram usar o método para não cansar. Rapaz, evangelho que não te cansa, meu filho. Isso não é evangelho, não. Às vezes eu estou cansado, vou te dizer uma coisa. Eu estou aqui cansado, mas quando eu entro aqui, ou quando eu coloco um foninho de ouvido e diz, ó, estou desligando da minha empresa, estou desligando aqui da minha família agora, Deus aqui, e falo, ei, eu preciso me recarregar de novo. Porque Ele está dizendo, ei filho, carregar a arca nos ombros causa uma canseira. Carregar a presença de Deus nos ombros. Mas quando você vai conduzindo, pode andar 10 km, 20 km, mas é a presença de Deus. Porque chegou um tempo na minha vida que eu carregava drogas, carregava noitada, carregava umas porcariadas na minha vida. Aí quando chega na presença de Deus, eu quero colocar no carrinho de boi para facilitar o evangelho. Não, coloca nos ombros. Porque você está olhando toda hora, eu estou carregando a presença. Eu estou carregando, eu estou conduzindo, eu estou respeitando a presença. Eu não vou facilitar o evangelho para a casa dos filhos, não. Eu quero que você coloque a presença nos ombros. Eu quero que você conduza ela nos ombros. Eu não vim para facilitar o evangelho, não. Eu não vim criar um carrinho de boi para você colocar o evangelho. Aí vamos assim, pastor, não, comigo não. Vai dar canseira. Nós estava aqui sexta-feira, cansado, arrebentado aqui com a juventude aqui. Olhava para a cara, todo mundo estava todo mundo assim, né, no comecinho, né? Aí depois nós começamos a acender a chama do fogo do Espírito Santo. Começamos a compartilhar a palavra um com o outro. De repente o sono foi embora. Isso se chama a presença de Deus. Ela vem para mudar a rota, ela vem para mudar até o momento que você está com sono. Ele diz, ei, o meu fogo do Espírito Santo está reavivando. Por isso que o apóstolo Paulo pegava gravetos e estava dizendo, ei, eu preciso incendiar. Porque se o fogo apagar, esse povo vai morrer tudo. Mas apóstolo Paulo começa a buscar e dizendo, se for por a minha causa, se for pela minha vida, eu vou gastar o fogo, eu vou gastar a minha vida para ver as pessoas queimarem na palavra. Diga para o irmão que está do seu lado, fala assim, pode fazer. A Nina faz isso, quando ela está brava, ela faz assim, você acha? Menina daquele tamanhozinho dando ordem. Eu não vai fazer. Ela, oxi, rapaz, hoje tá bom aqui o negócio. Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo, nós queremos tua glória.
Eu sei que a intenção de Davi é até boa, mas está na preguiça, hein, vou te dizer. Carrega nos ombros, Davi. Fala para eles conduzir nos ombros. Para com esse evangelho de carrinho. Para com esse evangelho que precisa trazer alguém muito famoso, pôr em cima do carrinho para que a igreja... a presença. Que presença, rapaz? Pastor, você tem que trazer o pregador famoso lá. Não. Tem uma arca aqui. Tem uma arca aqui. Tem gente que às vezes vai nem perceber, porque está tão longe, que não consegue nem mais identificar a arca. Pastor, mas não é bom fazer igual aquelas igrejas que põem uma arca, né, atrás assim, desenhada com os ramos? Não, aí também não, irmão. Estou falando dessa, estou falando aqui dentro. Porque quando a presença de Deus ela tá, sabe o que acontece?